numa conversa, eu e o Elton, a gente pensou, pô, vamos montar um clube? A gente coloca essas máquinas e tal, né? Pra ter onde guardar. É. Mas a primeira coisa que veio na cabeça foi, beleza, mas esse clube vai ser pra quê? Pra gente fechar a porta e só entrar a gente pra quando quiser jogar? Não, vai ter visitação. Vamos abrir pra membro e as pessoas podem pagar pra fazer parte do clube. Legal. Mas antes dessa ideia ir pra frente, a gente pensou, mas tem que pagar o aluguel do lugar. Pagar o aluguel tem que ter uma renda. Então vamos montar uma loja dentro do clube, entendeu? Essa foi a ideia embriã da casa do videogame. Tem que ter uma loja nesse clube. O clube não foi pra frente porque a gente não chegou a criar. Porque quando a gente começou a vislumbrar a ideia de ter a loja pra pagar o local pra ser clube, já nasceu a casa do videogame. Mas aí nasceu, ó. Eu criei a casa do videogame, a logo, o nome, eu criei. Mas quem veio com o cara da loja foi o Fábio Reis, que na época ele tinha Flashpoint. Então ele praticamente trouxe a loja dele para São Paulo, que na época era em Jundiaí. Ele ia ser o cara da loja. E tinha o outro braço, que é o Gui Tsubota, que era da Rádio 89 na época, que ele é quem arranjou o lugar pra gente alugar. Entendeu? Então assim, ó, eu coloquei grana, o Fábio trouxe a loja e o Gui conseguiu o local pra alugar. Já não era mais clube, percebeu? Era só a loja. Só a loja. Só que é onde a gente colocou os nossos fliperamas, de qualquer jeito. Eles foram pra lá, né? Mas olha que bacana. Da onde surgiu o nome Casa do Videogame? Cara, a gente tentou um brainstorm de um monte de nome. Por quê? A gente já tava com o local... quase todos os nomes, né? Pra montar uma loja, uma empresa, hoje é muito difícil. Cara. Nome, qual nome? Pô, Você vai tentando e vai... Cara, a gente pensou, clube de tal coisa, clube da jogatina, e blá blá blá. Cara, assim, em nada. Poxa, tava quase fechando o local pra alugar onde a gente ia fazer. O Fábio já tava separando os itens pra trazer de Jundiaí pra São Paulo e ainda não tinha nome. E aí, assim, cara, foi novembro de 2018. Quando a gente foi visitar o local pra onde ia ser a loja, a gente chegou, eu olhei assim o lugar, tal, pô, bacana, visitamos, aí fala, né, vamos pintar, vamos balcão aqui, toda aquela coisa de loja começando. Você sabe muito bem que Com você tem certeza. loja. Quando eu cheguei em casa e a gente ainda conversando no grupo, eu, o Fábio e o Guilherme Tsubota. No grupo e ainda, gente, aí eu lembro que o Fábio falando assim, né, a gente, altas ideias, ele, beleza, pessoal, mas a gente precisa pelo menos ter um nome, tem que ter um nome. E todo mundo mandando umas sugestões. Aí eu peguei e falei assim, a casa do videogame, porque a gente vai montar numa casa, não era um salão, era uma casa. E eu falei, a casa do videogame, e ficou, cara. Aí eu criei a logo, o nome, tudo, que é o que uso até hoje, né? Cara, mas isso foi em novembro de 2018, a casa do videogame. A casa do videogame. Então, daí surgiu. Qual que era outros nomes que vocês pensaram na época? Cara, Você lembra alguma pô, coisa? Não, lembra? era Clubinho da Jogatina. Tinha. Não, cara, Jogar poker. uns nomes assim que assim, mano. É isso. O Fábio falou assim, ó, jogatina é jogo de carta, não cabe, não vai dar. Mas, ó, eu tenho até uma listinha, não tá aqui né, acessível agora. Em algum momento eu vou compartilhar isso. Mas cara, uns 15 nomes. Eu vou falar pra você que a casa do videogame era o último da lista. Caramba. O último da lista. Cara, podia ter sido outra coisa, né? Porque são momentos diferentes, né? Quando a gente fala. A casa do videogame foi criada assim, dessa forma. O Elton entrou depois, mais pra frente. Quando eu saí da sociedade, aí passei a minha parte pra ele. Aí é outra história, né? Mas a criação da casa do videogame é muito curiosa por conta disso, né? Não era um salão, cara. Eu imaginava que era mais ou menos isso. Mas eu falei, cara, não, deve ser isso. Mas você falando é legal, né? Não, era fantástico. Porque assim, velho. normalmente uma loja, né? É loja. Então você vai alugar um comércio, rua, tudo mais. A ideia de ter uma casa, acho que foi nessa pegada, né? Uma casa lá, pô. De repente, pô, e aí, vai levar os games lá pra casa? Aí surgiu a casa do videogame, cara. Legal. A casa do videogame. E hoje tá aí, firme e forte, o Elton tocando, tá um sucesso. E essa transição, como é que foi do tiozão? O tiozão você conhecia da Warp Zone e como é que funcionou? Eu conhecia da Warp Zone e ele ajudava a gente a fazer os eventos, a fazer os pacotes, leva estoque pra cá, pra lá. Ele ajudava a gente levando pra gravar vídeo, sabe? Leva o time, né? Ele meio que fazia, dirigia. Uma produção, talvez. Dirigia, levava a gente pra cima e pra baixo e tal, e era pau pra toda obra. Tudo quanto era evento que a gente fazia,
Ele tava lá ajudando, montar, desmontar e tal. E aconteceu o seguinte, eu lembro a situação aqui na Salim, gente de carro, indo pra casa do videogame. Aí eu peguei e falei pra ele assim, cara, não consigo mais continuar na sociedade da casa do videogame. Tá tomando muito meu tempo. A casa tava mudando do Cambuci, que foi a primeira onde a gente criou, tava mudando lá pra Zona Sul, eu acho, sei lá que zona que é aquela lá, mas a gente tava mudando lá perto, próximo do aeroporto de Congonhas, Uhum. sem ser essa... tem agora da Rua Geórgia, tinha uma anterior, numa casona muito bonita lá, tipo Mundo da Lua, uma anterior, que era no Coletivo Geek. Quando mudou pra esse Coletivo Geek, que foi a segunda localidade, eu falei, eu tô fora. Primeiro, é longe demais pra mim. Segundo, eu vou levar muito tempo pra ir pra lá, pra administrar esse negócio. E eu trabalhando, cuidando da Warp Zone, fazendo um monte de livro novo e tal. Eu falei assim, cara, não consigo. Tá humanamente impossível. Porque o Fábio precisava de assistência, porque ele ficava na loja, mas ele precisava de assistência assim, cara, vamos fechar tal negócio, tal lote. A gente fazia os eventos, que eram os eventos pra venda, que a gente fazia uma vez por mês, algo nesse sentido, e tava demandando muito. Eu peguei e falei assim, cara, tô fora. Longe da minha casa, então, pior ainda. Né? A gente tava na salinha de carro, eu falei pro Elton assim, cara, vamos negociar, eu vou te passar minha parte e você toca. Né? Dali pra frente, aí ficou ele, o Fábio e o Gui, depois foram saindo outros sócios e tal. Hoje eu não faço mais parte, apesar da a gente ser amigo e tá pra sempre, né? Eu vou lá na casa do videogame, não é minha, mas é como se fosse a entrada lá, é tudo, né? Mas, cara, é um outro momento, né? O Elton transformou a casa do videogame no sucesso que ela é hoje, né? Enfim, com as lives de venda, tudo. Mas a criação da casa do videogame é exatamente essa daí, cara. Novembro de 2018. Gente, eu vou chamar de a casa do videogame, porque é uma casa. Boa.